conheci Ítalo quando eu fui fazer teatro universitário, TU, né, na UFMG. A escola era aqui no edifício Acaiaca e no 19º andar do Acaiaca, então nosso primeiro ano foi aqui no Acaiaca e depois foi o coleginho lá em cima na antiga Fafiche, na rua Carangola. Então o Ítalo fazia parte do corpo docente, né, do TU como professor de literatura dramática. Então o primeiro contato que eu tive com o Ítalo foi esse, de professor mesmo, né? E com a curiosidade de que o Ítalo parecia até na época o Otávio Cardoso, que era o diretor da escola, e depois lá em cima na Fafiche, no antigo coleginho da Fafiche, o Venceslau Coimbra, eles tinham uma predileção por deixar a aula do Ítalo sempre para sexta-feira, os dois últimos horários. E parecia que era de propósito, porque ele era tão fantástico para dar aula que ninguém faltava. A gente estudava à tarde, então assim, sexta-feira, 4h30 da tarde, todo mundo já estava querendo cabular a aula, matar a aula, para ir embora, para ir fazer outras coisas. E ele colocava a aula do Ítalo, pois sabia que todo mundo estaria dentro de sala de aula com a leitura do espetáculo feita para debater, para fazer os debates sobre as peças que ele indicava para a gente ler. Então o primeiro contato com Ítalo foi esse. Bem depois eu começo a frequentar a casa do Ítalo, né? Mais como aluno, e depois mais como um amigo que frequentava as rodas de conversa, os saraus de sexta-feira à noite que aconteciam lá. E bem depois de terminar o TU é que eu vou então conseguir trabalhar com Ítalo. Isso já em 97, 98. Sim, sim. Do momento em que eu conheci Ítalo, em 89, no TU, quando eu entro para o TU, até 2011, com o falecimento dele, não houve interrupção de amizade, de trabalho, primeiramente como aluno, né, e depois como trabalho. Aí, quando eu entro para o grupo Intervalo, já em 98, daí para frente, então, todos os espetáculos, se eu não estava em cena, eu estava colaborando de alguma forma. Porque ele deixava a gente muito à vontade também para as colaborações. Então, dirigir conjuntamente com ele detestava a ideia de assistente de direção. Não, direção era ele e a pessoa. Então, dirigi espetáculos com ele, fiz muitos cenários, fiz trilha sonora, fiz sonoplastias, maquiagem, enfim, iluminação cheguei a fazer também. E aí durou esse tempo todo, desde que eu conheço até o final da vida dele. E que eu acho que foi muito pouco tempo, de ser muito mais. Devia ter conhecido ele antes, bem antes. Então, o Ítalo, ele tinha uma predileção por trabalhar com atores amadores, né? Porque eu acho que ele gostava de ensinar. Aí ele dizia que os atores profissionais já estavam prontos, não tinham o que aprender, e que ele gostava dos atores amadores para poder ensinar. E o ensinamento que ele passava de forma, eu acho que todo mundo vai dizer isso, era a forma de falar um texto bem. Então ele sempre começava, a ideia do texto sempre partia dele, o desejo dele de montar o espetáculo, o texto teatral. Predileção pelos gregos, né, pelas tragédias, pelos dramas gregos, e pelas comédias de costume. Martins Pena, Joaquim Manuel de Macedo, Machado de Assis. E ele, então, escolhia o texto, separava o elenco de forma muito... Quem estava disponível naquele momento, era muito assim dentro do grupo, né? Quem não poderia estar em cena estaria ajudando de alguma forma, mas sempre pensando na disponibilidade das pessoas. E começava o trabalho de mesa, que é o trabalho mesmo de entendimento do texto e de falar bem o texto. Isso era primordial. O texto tinha que ser bem dito. Muito posteriormente a isso, porque era um trabalho mais exaustivo, ele passava então a fazer a marcação e pensar em toda a carpintaria teatral que a gente fala, não de texto, mas de teatro mesmo, cenário, figurino, iluminação. Isso ele era bem posterior em função do texto bem falado, né? Ele tinha esse processo de querer um texto bem falado para que todos entendessem, todos tinham que entender o que estava sendo dito.
E ele tinha uma percepção muito grande do limite do ator, né? Justamente por trabalhar mais com amadores, ele respeitava muito o limite de cada ator. Às vezes ele pegava e dava um papel para determinadas pessoas que ele sabia que aquela pessoa poderia atingir mais, mas que ao mesmo tempo ele ia até onde a pessoa conseguia. Isso para ele, isso o satisfazia também, né? De levar a pessoa até o limite em que a própria pessoa tinha. Ele tinha essa percepção e não forçava nada. Não gritava, não brigava, não xingava. Ele conseguia o melhor do ator só encaminhando a pessoa para o que ele desejava. Olha, dizer que Ítalo foi mestre para muita gente é chover no molhado, né? Ele literalmente era um sábio. Ele tinha um conhecimento astronômico de todas as formas de cultura, né? Cultura clássica, cultura em geral. Ele tinha um conhecimento muito grande, estudava muito isso, né? Estava sempre revendo as coisas. E então ele passa a ser um professor muito completo no sentido de não só passar o conteúdo do que ele queria, mas também visão de mundo, ideias, ética, perspectivas. Ele tinha uma abrangência muito grande no conhecimento dele. E que isso estava impregnado nele, não de forma a se vangloriar disso, mas de uma forma muito natural, né? Você sentava com ele em mesa de bar, você tinha aula atrás de aula, mas como conversa de bar, despretensiosa. E no meio de conversas extremamente elaboradas, vinha uma piada, vinha uma brincadeira, desviava o foco, mas depois ele voltava. De uma generosidade, que eu acho que é o que mais definia ele enquanto pessoa e enquanto ensinador, enquanto mestre mesmo, né? A gente aprendia com ele o tempo todo. A gente tinha sede do saber dele. E ele não tinha nenhum problema em dar esse saber, em falar das coisas que ele conhecia, os seus pontos de vista. Então essa cultura dele que ele tinha não era só dele, né? Ele era o veículo de transmissão dessa cultura geral que ele tinha, que era uma cultura geral. Toda a paixão que hoje eu tenho pela mitologia grega veio dele, né? Porque eu conhecia muito pouca coisa antes dele, mas ele me orientou muito para esse saber, né? Quando ele percebeu que eu gostava de ler, por exemplo, ele começou a me dar livros, principalmente os clássicos, grandes clássicos mundiais para ler, né? Se eu li a Odisseia, a Ilíada, se eu li A Montanha Mágica do Thomas Mann, foi tudo porque ele falou: lê isso, Ulisses do Joyce. Então ele ia me direcionando. Me levou um dia dentro da biblioteca da casa dele, porque descobriu que eu gostava de poesia, e me deu o livro de poesia. E eu passei um ano lendo a biblioteca de poesia dele. Entregava livros, pegava livros. Foi um ano inteiro. E li toda a biblioteca de poesia dele. Então esse direcionamento que ele dava, ele sabia conduzir o ensinamento dele. Não era só o que falava, mas também o que indicar para a pessoa, para a formação mesmo, não só cultural, mas a formação do ser humano. Ele era isso. Sim, sim. O Ítalo sempre trabalhou meio à margem, né, do teatro mineiro, da cena de Belo Horizonte. À margem no sentido de que ele não estava inserido nesse teatro profissional, de entrar, de concorrências, de entrar em teatro e fazer grandes espetáculos visando profissionalismo, dinheiro. Então ele vivia muito para o teatro que era feito, primeiro, ao gosto dele, de quem estava dentro do grupo, e nos pequenos espaços que a cidade tinha, onde não estava inserido nenhum teatro profissional. Então, o Teatro do Sesc na Tupinambás, o Teatro do NET, o Centro Cultural da UFMG, eram espaços que a gente usava muito para apresentar, que eram espaços mais, até auditórios mesmo, né, onde as pessoas ainda não tinham descoberto a possibilidade de se fazer nada profissional. Eram espaços fáceis de ter acesso, de um grupo amador ter acesso. E então,
apesar dessa margem onde ele pairava, né, onde o grupo pairava, o respeito da classe teatral pelo Ítalo era muito grande. Então, e também o fato dele montar muito espetáculo clássico, seja tanto tragédia quanto comédia, faziam com que as pessoas fossem ver os espetáculos do Ítalo, os profissionais, as pessoas que o conheciam, ou então, por causa da literatura que o espetáculo continha, né, as pessoas, os profissionais, os outros que estavam inseridos no mercado, iam muito ver os espetáculos do Ítalo. E geralmente tudo casa cheia. Espaços menores, a casa estava sempre cheia. E o fato mesmo de montar muita tragédia, né, que você não tem diretores que montem tragédia constantemente em Belo Horizonte. E ele, como ele fazia isso, eu acho que era isso que as pessoas viam nele o diferencial. O respeito pela pessoa dele, pelo grande mestre, grande conhecedor que ele era, mas também por ser o corajoso de pegar grupo amador, de montar tragédia grega, né? Falo até de uma certa condescendência das pessoas em relação aos espetáculos do Ítalo, justamente por saber as condições que era feito, né? Claro que tinha dentro do possível toda uma produção de cenário, de figurino, de iluminação, de trilha, os atores, né? Mas não era do circuito comercial. E isso foi muito importante na formação das pessoas que trabalharam com ele e de quem acompanhou a trajetória dele, seja por conhecê-lo ou por querer prestigiar o trabalho dele. Muito em reconhecimento à pessoa que ele era. A importância dele, eu acho que era isso, assim, ele era tão maior do que o teatro dele, assim, por tudo que ele representava, que as pessoas, eu chego a falar que é até um pouco condescendente com o trabalho. O Ítalo, o que ele era fazendo teatro, ele era na vida, né? Generoso, abnegado. Ele, no dia a dia, ele era divertido, o Ítalo era muito divertido, acolhedor, né? Ele sempre mostrava que o problema não era do tamanho que você pensava. E divertido, o Ítalo era divertido, ele dava muita gargalhada, gostava de ouvir as histórias, gostava de uma fofoca, saber de uma fofoca, gostava muito de ir para bar, né, frequentou bar, até o momento em que se recolheu para cuidar da irmã, que ele morava com mais 2 irmãos, então quando ele deixa de ir a bar em função de cuidar dela, mas em momento nenhum deixou de receber as pessoas na casa dele, né? Seja para tomar café à tarde, seja para conversar à noite, mas divertido, era uma pessoa que gostava de tomar a sua vodka e rir, e conversar, ele era de conversar, né? E ensinava, conversando ensinava. Me lembro de uma vez que eu cheguei para ele brincando, e falei, Ítalo, quais são as 5 maiores peças de teatro que você considera da literatura mundial? E ele não hesitou em momento nenhum. Ele falou assim, eu acho que o Édipo Rei, eu acho que o Inimigo do Povo, do Ibsen, Édipo Rei do Sófocles, Inimigo do Povo, do Ibsen, falou do Shakespeare, logicamente, né, do Hamlet, do Shakespeare, do Samuel Beckett, Esperando Godot, e vou te jurar que a quinta eu não lembro, mas assim, ele foi muito certeiro, muito pontual, né, no que ele pegou lá dos clássicos e veio até o Inimigo do Povo, que foi a última que ele citou, aí o Fausto do Goethe, as 5. E ele veio falando assim em sequência e falou, para mim essas resumem assim as grandes peças, os grandes escritores, os grandes textos da humanidade. Logicamente, com a cultura que ele tinha, se resumir toda uma vida, né, de textos teatrais e ter tanta certeza, era uma pessoa, com o conhecimento que ele tinha, uma pessoa que tinha muita confiança naquilo que ele estava falando, né? Perguntei a Paula Lima, também que era meu professor na época, sobre a mesma pergunta que eu fiz para o Ítalo, por um desejo próprio. A Paula Lima me listou 52. Ele não conseguiu, porque aí pegou por período
e as maiores que ele achava em cada período, né? E eu, como o Ítalo muito cedo viu que eu era muito curioso, ele então passou a ser um professor fora do TU mesmo, né? E aí foi crescendo esses momentos que eu tive com ele mais de lazer. E ele era aquele que você chegava na casa dele, se você gostasse de vinho branco, e ele sabia que lá tinha uma garrafa de vinho branco para você. Tanto que eu chegava, eu e Jader, a gente gostava muito de um determinado vinho branco, chegava lá, ele já pegava, entregava pra gente. Eu e Jader, a gente ia tomar. Era incrível, assim, o cuidado que ele tinha. E muito disponível, muito disposto, muito alegre, sorridente, engraçado, né? Como várias histórias que a gente tem dele fazer, as piadas deles eram piadas eruditas, né? Que para você entender a piada você tinha que ter um conhecimento prévio. Mas era assim, era uma pessoa muito disponível, muito para qualquer hora, para qualquer coisa, né? Raras as vezes você encontrava ele muito sério. Muito poucas vezes eu vi ele sério, em momentos de seriedade ou então com algum tipo de fala que não fosse para cima, jovial, alegre, interessante, né? Eu penso que eu já chego no intervalo, já no final da década de 80, então ele já tinha um período já percorrido grande, com várias pessoas que passaram pelo grupo, e nesse período que eu fico dentro do intervalo e tenho a possibilidade de fazer muitos trabalhos, e dentre eles um trabalho fabuloso que eu acho que pelo menos me satisfez mais, que foi o Sarapalha, em termos de atuação minha, né? Eu não via a minha atuação, mas a forma que eu consegui passar aquilo e o que eu ouvi das pessoas sobre o trabalho, eu penso que o intervalo teve um... Eu não vi antes, mas eu penso que foi um crescimento, desde o primeiro espetáculo que eu fiz até o final. Um crescimento no sentido de que eu acredito e eu penso, eu tendo a crer que o Ítalo, à medida que ele foi ficando mais velho, a gente notava logicamente um cansaço, um certo cansaço físico, não mental, porque era um garoto, né? Mas fisicamente ele já, logicamente, ia se debilitando com a idade. E aí o Ítalo, com isso, percebeu, com a minha entrada, antes de mim, Marco Túlio, pessoas que ele podia confiar para ajudá-lo, até mais mesmo que somente ser ator, ou fazer uma luz, ou fazer um cenário. Ele passou a confiar na gente até para dividir direções, para tocar o grupo junto com ele, né? Porque a gente falar de intervalo é muito complicado, porque intervalo era Ítalo, Ítalo era intervalo, né? E as pessoas circulavam ali. Você tinha alguns fixos durante um tempo, depois trocava, né? Mas era ele a figura central do grupo. E aí, quando a gente entra e passa a poder ajudá-lo mais de perto, a pauta de teatro, a produzir cenário, material gráfico, essas coisas que até então ficavam com ele também, ele fica mais tranquilo para trabalhar a direção, né? Ele fica mais tranquilo. E aí ele passa a fazer montagens com menos pessoas. Ele sempre gostou de elencos muito grandes, tragédia tem elencos muito grandes. Mas aí vem a questão do trabalho, a dificuldade de juntar. Então ele passou a fazer espetáculos com menos pessoas. Ou se tinha mais pessoas, eram cenas onde ele podia ensaiar dias diferentes, horários diferentes, né? E eu vejo que o grupo, posso estar falando isso de forma até leviana, mas o grupo eu percebi um crescimento, porque ele ficou mais livre para cuidar daquilo que realmente era o preponderante para ele, que eram os atores. Tá? E muitas montagens, né? O Ítalo passou a fazer muitas montagens, até mais de uma montagem por ano, coisa que antes ele tinha uma certa dificuldade. Então a gente dá para ele a possibilidade até de fazer mais de um espetáculo por ano. Seja de poesia, ele às vezes fazia uma tragédia, uma poesia, porque tinha elenco para fazer isso, né? Então eu acho que isso a gente conseguiu, nesse momento, ajudá-lo nisso.
sim, teve uma época em que até se conseguia outros espaços para ensaiar, né? Me lembro de um hotel que ficava na Rua Guarani, e não existe mais, mas que durante um tempo serviu de QG para os ensaios, né? Alguém conseguiu, acho que foi, se não me engano, foi a Bia, que conseguiu o hotel. Então o terraço lá em cima era praticamente o QG do grupo para ensaiar. Às vezes o NET emprestava também, mas aí, com a dificuldade de se conseguir espaço para ensaiar, foi se adaptando, né? A gente chegou a montar espetáculos literalmente dentro do quintal dele. Ensaiava trabalho de mesa, de entendimento do texto, de ator todo em uma sala que tinha no quintal, e do lado de fora, que era praticamente um corredor, a gente fez marcação de vários espetáculos, marcação inteira. E que a gente só adaptava quando chegava lá no teatro, aí você só ampliava e ocupava os espaços, né? Mas esse interior, esse jardim que ele tinha no fundo da casa, o quintal dele, passou a ter essa importância maior para esse tipo de atividade quando ele passa a ficar mais em casa por causa do cuidado com a irmã, né? Que enquanto ela não teve problema, estava bem de saúde, a gente sempre procurava um espaço fora para ensaiar. Mas aí depois disso a casa dele passa a ser também esse referencial para os ensaios acontecerem. E só não aconteceu o espetáculo porque não tinha condição, porque senão eu teria feito espetáculo lá também. Olha, para o Teatro de Belo Horizonte eu acho que o Ítalo foi e vai ser sempre uma referência histórica, cultural, do teatro clássico, né, das letras clássicas para o resto da vida. Eu acho que em nenhum livro de história que falar do Ítalo, ou que falar da história do teatro mineiro, depois do Ítalo, pode deixar de falar no nome dele, no trabalho que ele desenvolveu. E nós, como pessoas que convivemos com ele, a gente acabou sendo muito afetado por ele de maneira, claro, positiva, de maneira boa, e a gente continua passando esse legado, porque todo mundo de uma forma ou de outra que esteve com ele e continuou trabalhando com teatro, leva os ensinamentos dele, né? Seja cultural, seja humano, seja de formação acadêmica, a maneira de trabalhar. E então eu acho que o grande legado dele é ter formado muita gente que está hoje formando outras pessoas. E que esse conhecimento vai se repassando. Pode chegar um momento em que esse conhecimento mude completamente, né, em função das próprias pessoas. Mas nós que fomos crias direto do trabalho dele, eu acho que esse legado permanecerá. E historicamente os livros vão dizer isso, né? Agora, pessoalmente, é até uma bobagem falar que Ítalo foi meu mestre, porque ele foi muito mais do que isso, né? Ele foi mestre, amigo, companheiro, confidente, assim, a ponto de ele viajar e eu dormir na casa para ajudar os irmãos dele. Muita proximidade que eu tive com ele. E eu me lembro que quando na sala de aula eu tinha ele sempre me pedia para falar por último dentro de sala de aula, porque eu tinha uma percepção sempre diferenciada das peças de teatro, trazia alguma ótica diferente para aquilo. Então, desde aquilo, ele percebeu que eu tinha uma percepção diferente de algumas coisas. E aí, quando eu dirigi meu primeiro espetáculo adulto, em 93, ele falou assim, ele foi assistir, me parabenizou pelo trabalho e falou assim, eu sabia que você ia ser diretor. Falou, Ítalo, por quê? Porque falou, você pensa muito. Você consegue pensar o espetáculo como um todo. Você não foca só na sua atuação. E eu agradeci ele muito, né? E isso até antes mesmo de trabalhar com ele. E depois, quando eu vou trabalhar, aí que fica mais premente essa questão do aprendizado, do legado que ele me deixa, que é essa maneira de procurar o melhor do ator da forma mais tranquila possível, porque eu não acredito no diretor porrada, né? Naquele diretor que xinga, bate, briga, enfim. Eu acredito. E aí isso ficou mais forte em mim ainda.
Ele conseguia chegar onde ele queria com o ator, sendo extremamente gentil, extremamente claro na fala dele, de encaminhamento, né, para a personagem. Me deixou sempre muito à vontade nas atuações dos espetáculos que eu tinha, me dava muita liberdade de criação, tanto que quando eu faço Sarapalha, talvez, ou falo até hoje que o Sarapalha foi a melhor coisa que eu fiz, porque talvez tenha sido a mais difícil de ser feita, que eu tenha conseguido fazer. Faltava nenhuma semana para a apresentação, eu não tinha encontrado o personagem, eu já tinha tentado a personagem, eu tinha tentado absolutamente tudo. E ele sempre falava, não é isso ainda, não é isso ainda, mas numa calma, numa tranquilidade. Até que um dia, num ensaio, eu já não tinha mais como imaginar o personagem. É um personagem muito difícil, ele está morrendo de malária, então ele tem um ataque de malária em cena. Então, ao mesmo tempo que você está sentindo muito frio, você passa a sentir um calor muito intenso, e isso era cênico, físico. Aí eu falei assim, bom, mas ele começa muito doente. Então eu vou imaginar que ele está morto e que só há o mínimo de uma chama dentro do estômago dele para ele conseguir falar o texto. Pensei. No intervalo de um ensaio para o outro, pensei isso. Quando eu terminei de falar a primeira fala, ele falou, é isso, você achou. E aí isso foi muito bacana porque eu já estava cansado de procurar e faltava uma semana. A gente ia ter a filha do Guimarães Rosa na plateia para assistir o espetáculo. E encontrar esse ponto foi a coisa mais fantástica. E depois eu acho que por causa disso, dessa dificuldade inicial, foi a melhor coisa enquanto ator que eu fiz na minha vida. Foi muito bom. Então, e era ele, e ele falando isso, né? Ele falando... eu me lembro de uma namorada que ele falava que facilidade se tem para decorar o texto e como isso é passado com uma verdade muito grande por você. Eu não preciso interromper, você fala como a personagem é isso, não tinha nada. Ele era muito generoso nesse sentido, e deixava a gente muito tranquilo para fazer as coisas. Até mesmo nas comédias, quando eu fiz o Primo Rico de Miami, em que era um costureiro, né? E que eu cheguei para ele, mas esse costureiro pode ser gay? Ele falou, pode, fica à vontade. E que ele não conseguia parar de rir quando ele via, porque eu fui criando. Ele deixou muito à vontade, ele sempre me deixava muito à vontade para fazer esse trabalho. Então o legado que fica é esse, o cuidado com o ator, com o falar bem o texto e a tranquilidade para conduzir o ator aonde ele quer chegar, aonde ele precisa que o personagem chegue. E isso foi muito... Eu começo a dirigir em 93, entro no grupo em 98, então eu aprendo muito a dirigir com ele, né? Vendo a forma que ele conduzia os atores dentro do próprio texto. Então o legado dele para mim é esse, não só uma visão de vida que ele passou enquanto amigo, mas essa importância que a arte tem, que o teatro tem, e como você chegar aonde você quer conduzindo a pessoa, sabendo conduzir a pessoa. Isso é o que fica, é o que fica.